Ok, gente? Antes do domingo passado a gente falou, o Senhor nos deu uma semana de vitória, a gente tem que buscar as bênçãos, né, do Senhor. Afinal de contas, o nome do Senhor é glorificado quando acontece o milagre em nossa vida, quando acontece a cura, quando damos um bom testemunho. A situação do irmão, ele diante da afronta, ele se calou. E não é todo mundo que se cala diante de afronta, mesmo sendo cristão, tem hora que a gente estoura, né? Como é que diz? A gente sai da posição e acabamos estourando. E ao estourar, o nome do Senhor deixa de ser o quê? Glorificado, né? Mas acontece. Acontece da gente perder o equilíbrio, somos seres humanos, somos carne, né? Então isso acontece. Mas o irmão manteve o equilíbrio e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Porque quem vai agir agora não é ele mais. Quem vai agir no lugar dele é quem? É Deus. Eu vou dar um testemunho pequenininho. Uma certa vez, eu tive um problema com... Aconteceu de repente no meu trabalho, uma empresa que eu trabalhava, um colega de trabalho nosso, ele chegou de manhã, antes de nós irmos abrir a empresa, e ele era superior a mim, ele era uma espécie de chefe, e quando ele chegou no local, ele tinha vindo de uma festazinha na noite anterior e trouxe um prato lá de alimento, e ele chegou no local onde estava a galera trocando a roupa, ele chegou diretamente a mim e perguntou: "Você conhece esse alimento aqui?" Aí eu disse assim para ele: "Não conheço." "Você não conhece?" Ele perguntou por 3 vezes, e realmente eu não conhecia, era um tipo de comida baiana assim que eu não conhecia. E era um cara até formado, ele era formado em sociologia, ele era sociólogo, né? E ele me fez essa pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, que eu disse que não, por 3 vezes, ele aí disse assim: "Você não sabe o quê, rapaz? Você está me tirando como, na palavra otário, né?" Eu estava jovem nessa época, eu ainda tinha um pouquinho de cabelo aqui, só. Eu deveria ter lá uns 30 anos de idade, por aí ainda tinha cabelo. Aí ele disse para mim assim, ele era assim no porte de Marildo, forte, alto. Fiz uma oração instantânea. Quando ele mandou falar isso, ele me apresentou e saiu. E eu, para não ir atrás, cheguei ali, estava trocando de roupa, meu Deus, entra com providência agora, meu pai. Entra, porque senão eu vou entrar na carne. Eu não quero entrar porque o teu nome vai ser escandalizado, vai pegar mal para mim. Então, meu pai, está nas tuas mãos, toma a tua providência. Questão de segundos que eu termino a oração, ele entra novamente. Ele entra no meu local de trabalho, no meu local que eu estava trocando roupa, e diz assim: "Hoje eu acordei invocado, vou ali dizer umas coisas para aquele gerente, que hoje ele está me devendo uma comédia, eu vou lá dizer." Saiu, veio me informar isso, que iria dizer umas liberdades ao gerente. Quando ele chega lá, aí todo mundo ouviu, começou a discussão lá no escritório, e a galera: "Ih, rapaz, estão pegando fogo lá no escritório." E aí começaram a discutir. Sei que daqui a pouco ele entra no depósito, pega a mochila dele e vai embora. O gerente mandou ele embora de imediatamente, não queria mais ele lá na empresa. Então eu recorri logo a Deus para deixar na mão dele, para o Senhor tranquilizar o quê? O meu coração. E de imediato, o fogo foi tão grande que subiu aqui, que estava capaz de a gente fazer uma besteira, né? Porque você que respeita as pessoas, você gosta de ser o quê? Respeitado, né? E ele, o cidadão mais velho do que eu, que ele tinha idade de ser meu pai na época, e falar uma coisa daquela comigo, um jovem, né? Na época, 30 anos. Então, gente, a gente tem que realmente, situações, usar o quê? A fé. É confiar no Deus, é fazer como nosso irmão José fez, colocou na mão de Deus, e Deus é quem vai agir. Pode ser que Deus haja de imediato, pode ser também que vai agir daqui uma semana, um mês, mas vai agir porque o Senhor é Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então nós decretamos uma semana de vitória. Novamente nesse domingo nós vamos estar orando no final, pedindo ao Senhor uma semana de vitória, uma semana de bênção, em meio a todos esses acontecimentos aí, em meio a todo esse temor, em meio a tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil. Nós confiamos no Senhor. Não é assim mesmo que diz a Bíblia? O salmista diz assim: "Com Deus eu salto o quê? Uma muralha. Com Deus eu passo pelo meio de um batalhão."
No Senhor confio. Em outra versão me diz, se eu não me engano é Abacuque, ainda que me falte tudo, ainda que falte ovelhas dos currais, a fruta, o alimento, no Senhor confiarei. É aí que o nome do Senhor passa a ser glorificado, em meio a toda essa situação, e você confiando em Deus. Amém? Amém. Confiando no Senhor. Tem uma canção aí dos tempos antigos também, Mário, que o pessoal canta aí, que diz o seguinte, né? Quem tem promessa de Deus não morre não é isso mesmo? Quantas pessoas têm cantado isso? Essa canção. E com esse temor, será que tem cantado? Quem tem promessa de Deus não morre não, pois tem a fé de Abraão, não é verdade? Então, quem tem promessa de Deus aqui? Quem já recebeu, quem já creu em alguma promessa de Deus, ou crê em algumas promessas que estão nas Escrituras, ou talvez promessa que fora profetizada a você? Se você crê, para que o temor? Você não vai tentar, não estou aqui incentivando ninguém a deixar de fazer suas proteções, não. Continue fazendo, eu estou me referindo a temor, a pessoas que têm entrado em pânico, a pessoas que tem pessoas aqui que a gente não tem nem visto o rosto mais, irmãos, amigos, fala só pelo celular. Então tudo isso é um temor que tem causado. Agora, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente, tá certo? Em outras palavras, Deus sabe de todas as coisas, correto? Sim ou não? Ele sabe o amanhã, o que vai acontecer amanhã? Sabe mesmo? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não foi ele que profetizou através do apóstolo João, o Apocalipse, o que iria acontecer? O que Jesus falou? Então, todas as coisas, não é que Deus, vamos dizer assim, ele fez com algumas coisas acontecessem, outras sim, outras não, outras é o homem mesmo que causa, e tem coisas que é Deus que entra com seu poder. Então Deus sabe de todas as coisas, amém? Ele sabe, e eu e você não sabe, mas a gente acredita que Ele sabe e acredita no que está escrito, e acreditando no que está escrito, nos leva a viver uma vida de quê? De fé, de confiança nele. Ele sabe se eu vou morrer daqui a uma semana ou não, ele sabe se eu vou morrer daqui a um mês ou não. Tem um versículo que o apóstolo, não sei se foi o Paulo, ele diz assim, a pessoa com medo, a fé não pode operar. Ou seja, onde há o medo, a fé não opera. Se nós ficarmos com medo do que está acontecendo no mundo, a fé não vai operar. Para que pavor maior após a descida do Espírito Santo em Atos 2, aonde os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram pregoando, falando de Jesus para todas as pessoas. O que foi que surgiu ali naquele tempo? Uma perseguição. Imagine, você falar de Jesus ali e ser perseguido. Você ia falar? Está proibido falar de Jesus aqui em Águas Claras, em Salvador, no Brasil. Está proibido. Se alguém falar em Jesus, vai ser preso, vai ser levado a juízo. No coronavírus já está um bocado de gente com medo. Imagine se falar isso. Vai ter muito crente ou sendo preso ou calado, sem falar de Jesus, porque vai estar com medo de morrer. E depois que o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, o pessoal saiu cheio do Espírito Santo, saiu pregando. E muitos, como Estevão, acabou o quê? Morrendo. Estevão não era um homem velho, morreu porque era velho, não, ele era novo, não era jovem, mas era novo. Estevão pregou a palavra de Deus em praça pública, sabendo que o que ele estava falando ali poderia levá-lo à morte como levou. Mas ele não desistiu e pregou Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Um crente cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, ela não tem medo de morrer. Então nós temos, enquanto alguns estão pregando o terror, como as emissoras de TV, estão pregando o terror, nós estamos pregando
o antiterror. Nós estamos pregando, não ter medo da morte, confiar no nosso Deus, porque de uma maneira ou de outra, pessoal, todo mundo vai morrer. Não tem por onde escapar, não. Alguns fora do tempo, outros mais velhinhos, certo? Alguns de doença, acidente, uma série de coisas. Vai morrer. Mas é melhor morrer confiando em quem? Em Deus. Paulo diz assim, quem espera aqui nessa vida, quem espera só aqui nessa vida, não é vida, não tem prazer na vida, porque a vida maior está onde? Com Deus, que é uma vida eterna, é uma vida para todo sempre, sabe? É uma vida eterna, e Paulo diz, lá tem coisas, e há coisas, e ouvi coisas, e vi coisas, que ao coração do homem não pode ser dito. Então tem coisas maravilhosas, coisas que eu e você desconhecem, coisa que talvez não passe pela tua mente, nem pelo meu coração, e uma vida com o Deus eterno, imagina. Agora o outro lado, uma vida sem o Deus eterno. A Bíblia, no livro de Apocalipse, diz assim, os covardes, não o quê? Eu quero ouvir vocês falar mais alto. Os covardes não herdarão o reino do céu. Morrer ou viver, eu estou com Cristo. Ou crer ou não crer, né? Então é um momento de decisão, realmente. Há países aí, como a nossa irmã, a nossa pastora falou, que os irmãos estão passando perseguições. Estão passando mesmo, passando. Principalmente em países de origem muçulmana, estão passando perseguições. Você chegar em um local onde há crença total. Vamos dar um exemplo? Eu vi um testemunho de um irmão que, não dele, eu estava numa clínica e vi numa revista, não sei se foi a Isto É ou foi a Veja, e eu estava olhando a revista e estava lá, o corpo de um pastor dentro desses containers que a gente joga o lixo aí na rua. O corpo dele, só a cabeça e a perna assim, do lado de fora. Ele teve um problema, porque estava pregando o evangelho nesse país muçulmano, e nesse problema ele foi preso por policiais muçulmanos. Chegou na delegacia, o delegado muçulmano, ele é evangélico. Foi julgado por um juiz muçulmano e condenado. E o coitado acabou, porque lá tem a pena de morte, ele acabou morto, lixado, e deixou para a população. E aí agora? Nós vemos aqui no nosso país, principalmente aqui em Águas Claras, muitos jovens cristãos, pessoas cristãs, dizendo-se missionários. Quem já ouviu? Eu sou missionário, eu estou aqui para pregar o evangelho. Vem até pedir ajuda, não é verdade? Aconteceu até lá no seu trabalho uma vez, foi? Dê uma ajuda aí, irmão, porque eu preciso viajar para fazer o serviço missionário. Pega esses candidatos a missionário. Pega esses candidatos a missionário aqui no Brasil e diz assim, vamos pagar tudo para você, mas você vai ter que ir para países muçulmanos. Vai não. Vai entrar logo medo de... Vai para a Índia? A Índia até que é mística, né? Não, é porque o país lá é grande, tem localidade que sim, tem localidade que de maneira nenhuma. Lá o pessoal adora até um animal, uma série de coisas lá. Mas é assim mesmo, gente, olha só. Então o Evangelho de Cristo, nos dias de hoje, tem que ser pregado com fé, com confiança. Ou você confia em Deus, ou você crê em Deus, ou infelizmente você vai ficar aí com o coração oscilando, abatido, o medo de morrer, e quando vê notícia, e quando vê gente mais próximo, como a Érica contou aqui ele é o quê? Seu cunhado, né? Seu tio, sim. Que está internado, aí é bem próximo da gente, aí a gente já fica o quê? Meu Deus, né? Vou me distanciar até de Érica, porque a Érica é parente, Elzinha e tal, sabe? Começa aquele temor. Gente, ou a gente confia no nosso Deus, é nessa hora que nós temos que mostrar nossa confiança, é nessa hora que o nome de Jesus tem que ser glorificado. Gente, ou a gente confia em nosso Deus ou não confia, porque é promessa, Eu me lembro que um determinado pastor trouxe alguém doente, um jovem que dava... Não, era uma irmã, ela causava muita confusão na congregação, né? Principalmente quando é nada da língua dela. Provocava muita confusão, ela ficou doente.
Aí chamaram o pastor para orar. O pastor, orar para quê? Não, para ela ficar boa, para ela continuar dando trabalho? Deixa ela ir para Jesus logo que é melhor. Deixa lá. Então, se você tem promessa de Deus, e Deus tem plano aí na sua vida, se assim você crê, pode ter certeza. É como foi dito aqui, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Ainda que esteja morto, viverá. Olha Abraão. Deus pega Abraão e diz, ó, você vai ter que sacrificar seu filho, seu único filho, vai ter que me dar ele. Mas Abraão tinha promessa. Porque antes de Sara ficar grávida, e depois que ela ficou grávida, qual foi a promessa? De Isaac, vou fazer o quê? Uma grande nação. E nós podemos ver hoje quem é essa grande nação, né? Quem é? Israel. A nação de Israel que está lá hoje, ali, curada do coronavírus, segundo eu soube lá, está tudo tranquilo por lá. Toda curada. E como os irmãos lá, como a gente falou lá em Atos 2, que os irmãos aproveitou a oportunidade, cheio do Espírito Santo, saíram pregando o Evangelho. Quando eles estavam sendo perseguidos, o que é que eles faziam? Seguir o conselho de Jesus. Se vos perseguirem numa cidade, vá para outra. E quando sair de lá, faz o quê? Sacuda o pé. Até o pó daquele local deixe lá. Porque haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Então, nós temos que aproveitar também oportunidades como essa para orar por pessoas que estão com medo. Enfermas, raramente a gente está encontrando alguém nessa situação de corona, né? Aqui próximo a gente. Sabendo algum caso, mas que esteja ali, está ali numa casa, de você ir lá visitar e orar. Eu iria, se me chamasse eu iria. Eu digo a você com toda a convicção. Hamilton, vem aqui fazer uma oração, eu vou. Lógico, obedecendo às normas de saúde, botaria a máscara e ir lá fazer a oração. Porque aí você estaria tentando, sabendo que uma pessoa está contaminada com algo que pode pegar em você, e você ir lá orar e não se proteger. Então você tem que ir lá fazer a oração e pedir a Deus. Então a gente tem que aproveitar situações como essa para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, viajando ele, se eu não me engano, juntamente com, não sei se foi Silas ou se ele já tinha se separado, mas ele estava viajando e ele chegou em uma determinada cidade, povoado grande, uma cidade de pessoas que adorava vários deuses, pessoal. E aí tinha uma praça, e a praça era cheia de altares. Cada lugar tinha um altar. E em cada lugar daqueles altares havia pessoas fazendo suas preces. Tinha lá um deus que eu não sei dizer qual era o nome, a deusa da fertilidade, a deusa do sexo, a deusa da luz, da lua, todo mundo adorando lá, pessoal. Cada um adorava o seu e conviviam harmonicamente, mesmo cada um com a sua fé estranha, né? Cada um em uma imagem. Então estavam lá orando. E Paulo, ao passar, ele observou todo mundo orando, buscando ao Deus dele. Mas ele viu um altar vazio. Tinha um altar lá que estava vazio. Não tinha ninguém perto, ajoelhado. E quando ele chegou lá, estava escrito naquele altar: esse altar foi feito para um Deus desconhecido. Aí Paulo fez o quê? Minha oportunidade de pregar o Evangelho para esse pessoal. O que está acontecendo hoje na humanidade, nos dias a dia da gente, é uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. E aí você tem que passar fé, coragem. Pessoal, fique precavido, mas confie no Senhor. E aí você passa e anuncia Jesus. Porque possa ser que seja o último dia daquela pessoa aqui na terra e você pregou o Evangelho para ela, falou de Deus e ela alcançou a salvação, alcançou a vida eterna. Então são oportunidades que a gente tem que aproveitar. E aí o apóstolo Paulo vai lá e se ajoelha diante daquele altar. Os que iam largando as orações lá do altar, que observavam, tem um camarada ali orando a um Deus desconhecido. E aí as multidões foram se aglomerando perto do altar de Paulo, esperando ele só terminar de fazer a sua oração, para perguntar a ele: quem é esse Deus desconhecido? E aí, quando Paulo terminou, perguntaram: nos fale, quem é esse Deus desconhecido? E aí o Paulo começou a anunciar quem? Jesus. Começou a falar de Jesus. A multidão, sabe?
ouviu Paulo falar, mas Jesus, ele não aceita ser dividido, ele não divide a sua glória com ninguém. Então Paulo deixou bem claro em suas mensagens para aquele pessoal que o Deus verdadeiro era quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? E eu e você tem essa oportunidade nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na terra de pregar o Evangelho diante dessa situação. Porque possa ser, irmãos, que aí é só uma preparação para o que virá. Você não sabe o que vai vir depois disso aí. Você não sabe o que é que vai acontecer. Que tipo vamos dizer, de praga poderá vir sobre a terra. Porque quem está provocando tudo isso, a gente sabe que os homens, nosso carnaval aqui no Brasil, houve zombaria com o nome de Deus, com o nome de Jesus, com símbolos católicos, com tudo. O pessoal zombou mesmo. E agora ninguém nem vê a cara desse pessoal, né? Não bota a cara na tela, não faz nenhuma live, nem nada, né? Diz que o inimigo venceu Jesus, tudo isso botou na rua. Só que eles estão enganados, venceu não. Era para a gente ler aqui o texto, eu até esqueci, mas vamos ler rapidinho. Isaías capítulo 39. Isaías 39. Olha, foi pertinho aí. Pertinho não, 40 mesmo, 39. Cadê minha água? Minha água é aquela aqui? Acharam? Isaías 40, versículo 28. Versículo 28. Vou tentar ler aqui sem óculos mesmo. Tenho que providenciar esse óculos. Não sabes e não ouviste que o Eterno, o Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte, olha o que Deus faz aí, ó. Faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como asas de águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha aí, essa comparação, todo mundo já sabe a história da águia, né? O tamanho de uma águia, ela com a asa aberta, o poder que ela tem de voar alto, bem alto, de fazer o seu ninho nas montanhas, em lugares difíceis, de difícil acesso para o homem. O poder de ver, de enxergar, poder de renovação das penas, do bico, das unhas, de tudo. Então, o Isaías foi feliz, né, em comparar-nos com águias. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que renova as nossas forças. Quantas vezes nós estamos abatidos, tristes, com as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, problemas que vêm que a gente olha assim, não tem mais solução, situações realmente difíceis. E aí a gente lembra de 2 versículos. Primeiro, nada é impossível para Deus, e tudo é possível ao que crê. Amém? E aí é nesse momento que a gente renova as nossas forças, deixa tudo para trás, tudo que não presta para trás, e começa a voar. Isso quando a gente tem conhecimento, porque há um texto também na Bíblia que diz que o meu povo, não é isso? Perece, sofre por falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento
do poder de Deus, da transformação, da mudança que o nosso Deus faz. Porque às vezes, irmão, você pode ter até cometido um pecado. Não é bom pecar, né? Mas às vezes a gente comete pecado que nos leva ao quê? Ao chão. Coloca a gente numa situação que a gente diz assim, não vou mais à igreja, não vou mais nem seguir a Deus, porque eu pequei, eu errei, e só venho pecando e errando. E aí, por falta de conhecimento, a gente fica lá, jogado no chão, e talvez pro resto da vida, e talvez saia da congregação, e vá fazer coisas até piores, porque a Bíblia fala que quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente vem para a presença do Senhor, todo o mal sai de nossa vida. E quando a gente sai, aquele mal, ele procura retornar e ele não vem sozinho. Ele vem perturbando mais e mais a sua vida. Então, quando a gente tem conhecimento, como Davi, vamos lá, se Davi não tivesse conhecimento, relacionamento com Deus, depois daquele pecado que ele cometeu, ele tinha tudo para ficar prostrado, jogado lá no chão. Mas ele se reabilitou, sofreu, pagou o preço, depois do pecado, continuou pagando o preço do pecado, mas ele se reabilitou, ele continuou falando com Deus, ele continuou buscando a Deus, e Deus continuou agindo na vida dele, independente das lutas que ele estava enfrentando, mas ele continuou lutando, ele continuou batalhando, e às vezes acontece isso com a gente. O que aconteceu com Davi aí? Ele renovou as suas forças e voou como águia, consolidou a nação de Israel, ou seja, o país que estava meio dividido, ficou unido através de Davi. Então Deus, ele agiu na vida de Davi, mesmo com os erros que ele cometeu. Isso significa aqui que a gente vai dar oportunidade ao pecado para cometer erros, né? De maneira nenhuma, vamos continuar firme e forte com o nosso Deus. Vocês já viram uma historinha da galinha e a águia? Quem já ouviu isso lá? Uma história até interessante, para ver em que posição você se encontra, né? Se você é crente galinha ou se você é crente águia. Mas vamos entender a história, rapidinho. Um camponês, pessoal, ele chegou no mato, encontrou caído ao chão um filhote de pássaro. E ele não sabia que tipo de pássaro era aquele. Ele levou para a sua fazenda e deixou lá. E esse pássaro foi crescendo e foi vendo as galinhas no quintal e começou a andar junto com as galinhas. De imediato parecia até uma galinhazinha, mas era uma galinha estranha, diante das outras. E ela cresceu e era uma águia. Tu imagina agora uma águia no meio de um bocado de galinha, né? Tudo pequena. E a águia, ela é carnívora, né? Ela pode pegar uma galinha daquela aí, mas ela cresceu comendo o quê? Milho e ciscando igual as outras galinhas. E vivendo uma vida de galinha. E não saía do território das galinhas. Um biólogo passando nessa fazenda viu a águia. E falou para o fazendeiro, isso aí é uma águia. Ele, não, é uma galinha. Não, mas é águia. Não, rapaz, uma galinha, ela vive aqui como galinha, cisca como galinha, come como galinha. Ela só é maior do que as outras galinhas, mas é uma galinha. Não adianta. Ele, não, isso aí é águia. Vou provar você que é uma águia, ela vai sair voando. Como? Ele pegou a águia, botou aqui no braço e... voa! Ela pulou no quintal. Aí passou. Vamos agora botar ela perto de um local alto. Aí levou no lugar mais alto, um monte, alguma coisa, botou, empurrou para ela voar, ela voltou para perto de novo. E queria ficar como galinha. E queria viver uma vida de galinha. Aí ele disse, não, vamos levá-la em outro local. Vamos levar numa montanha, onde ela só vai ver mato, floresta e outros pássaros voando. E ela vai entender que ela é uma águia. E colocou ela de novo aqui, deixou ela ficar olhando a natureza, olhando. E lá está o despenhadeiro. E ele disse assim, vai, voa aí. Açoitou ela diante do despenhadeiro, ela aí descobriu que o quê? Que podia voar. E aí deu aquele voo rasante, olhava para ele, ficou por perto, e voou alto, e descobriu que ela não era uma galinha. E pegou o voo e sumiu no horizonte. Qual é a comparação aí? É que às vezes a gente não sabe, ela descobriu que ela era uma águia, e às vezes a gente não sabe que nós somos servos e filhos de um Deus tão poderoso que nos diferencia de outras pessoas. Há uma diferença.
A gente pode estar no maior do abismo, sem jeito nenhum, é nessa hora que a gente clama e Deus entra com providência, se cumprindo o versículo ali que o nosso irmão José falou, que os que confiam, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor e o livra. Amém? Pedro estava na prisão, Pedro e João. Quem os tirou da cadeia? Um anjo do Senhor. O pessoal estava orando, todo mundo reunido num local como esse aqui, orando por Pedro. Pedro foi preso porque estava pregando o Evangelho. Lá pregando o Evangelho, e todo mundo orando aqui, buscando ao Senhor. Mas buscando ao Senhor por quem? Pedindo a Deus por quem? Por Pedro. Mas ali eles ainda não tinham descoberto que eles eram águias. Mas estavam orando, pedindo a Deus para acontecer esse milagre, mas não descobriu que eram águias ainda. Por quê? Porque quando Pedro estava lá na cadeia, que o anjo entra, solta as algemas, manda Pedro sair, os portões se abrem, depois deixa tudo fechadinho lá, e Pedro chega na casa onde eles estão orando, que bate na janelinha, na porta, a garota atende, de alegria, quando ela olhou, é o Pedro, voltou lá, chamou os irmãos, irmão, para a oração, para, Pedro está aí fora. Que Pedro está aí fora nada, ele está preso. Não foi assim mesmo que está escrito? Ele está preso. Não é Pedro, não, deve ser o anjo dele. Não é Pedro, não. Vamos continuar orando? Para pedir a Deus para soltar o Pedro? Para fazer alguma coisa pela vida do Pedro? E aí foi quando a menina insistiu, alguém foi lá, abriu e era o Pedro. E o Pedro entrou. E eles viram Pedro. Ou seja, eles estavam orando com um propósito, mas na hora que aconteceu o propósito, o milagre, eles não acreditaram, só acreditaram quando viram Pedro. Amém, gente? Então, às vezes, a gente fica nessa, assim, de ser meio galinha e sabe que pode ser águia, que pode chegar além. Você pode... A nossa fé, ela não pode ser uma fé de gráfico assim, ó. Começou aqui a fé e a fé vai só assim, linha, vai ali. Ou então, talvez desça. De vez em quando, dá aquela subidinha. Eu acho que quando a gente descobre a fé, o gráfico da nossa fé tem que ser assim, ó. Subiu hoje... Amanhã tem que subir mais um pouquinho, vai subindo. Só tem uma coisa que pode fazer ela despencar, que é o pecado. Mas você pode se reerguer novamente e subir. A fé do crente é assim. Ela tem que ser sempre subindo. A cada dia você tem que fazer novas descobertas da sua fé. Até onde você pode chegar? Como é que eu posso futucar essa fé? Eu vou ler a Bíblia, eu vou descobrir aqui como era que os homens de Deus faziam, eu vou orar mais, eu vou perdoar mais, eu vou amar mais, eu vou buscar mais a Deus, eu quero conhecer mais sobre Deus, para que a minha fé vá crescendo, eu quero enfrentar situações onde eu possa usar a minha fé. Ninguém quer enfrentar não, né? Não é verdade? A gente quer se livrar das situações, livra-nos do mal, Senhor, né? Então, mas há situações que você tem que enfrentar, sabe? Vou participar de um concurso público, 10 vagas e tem 10.000 pessoas inscritas aqui, eu não vou estar entre as 10 não. Vai logo dizer isso, né? Cadê a fé? Eu vou lá participar, eu vou pela fé, o Senhor me capacita. Estou falando isso para vocês que eu participei de uma vez, onde tinha 18.500 pessoas inscritas, para 300 vagas. Eu me inscrevi, e vou lá fazer a prova, passei. E olha que eu não estava nem na fé, só conhecia Deus, sabia quem era Deus, sabia que Ele era comigo, mesmo sem eu estar na fé congregando, mas eu participei. Então, gente, isso é fé, você tem que, sabe, futucar. O que é que eu posso fazer pela minha fé? Eu estou doente, eu não quero ir ao médico não, sabe, eu vou tomar aqui. Isso é fé. Agora faz quem tem e quem crê. Vou tomar aqui esse copo de água e vou orar. Se você não quer orar, quer alguém superior a você orando, vou aqui acompanhar um pastor no rádio ou na TV, ou que fez uma oração, vou pedir a um irmão, vou pedir até uma criança, faça essa oração aqui. Faça essa oração aqui por mim, e faz a oração e você recebe a bênção. E aí você não se estabiliza não, começa a descobrir mais da fé. Você vai voar como águia. Você vai ser diferente dos outros pássaros. E isso, apesar que a fé, essa fé que faz você conquistar muitas coisas de sua vida, muita cura, muita bênção, não é de todos, irmãos. Não é para todos.
Tem gente que tem a fé normal, né? Aceita Jesus como Senhor e Salvador, amém. Garantiu a salvação, a vida eterna, mas ele não descobre que ele pode chegar mais além. Porque ele chegando mais além, ele ajuda outras pessoas. Mas apenas ele se acomoda com a fé dele de salvação, que é garantida pelo sangue de Jesus, que ninguém pode tirar de você. Mas tenha fé que você pode chegar mais além. Então você pode trabalhar a sua fé dentro da sua casa, orando, buscando um copo de água de oração, usando a fé, pedindo alguém para orar por você, mas crendo. E quando você usar a sua fé, procure fazer com que ela cresça, sabe? Você vai se tornar uma verdadeira águia, vai estar voando em nome de Jesus, voando nas alturas espirituais. Amém? Vamos falar com Deus. Eleva o teu pensamento agora aos céus e pense nesse Deus todo-poderoso e glorioso. Amém? Glória a Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Ti por mais uma noite na Tua presença, aonde o Senhor nos concedeu uma grande oportunidade de glorificarmos ao Teu nome através dos louvores, aonde o Senhor também nos abençoou com a Tua palavra, e nós vamos sair daqui abençoados, Senhor, na certeza da vitória, de uma semana de vitória, Pai. Uma semana de bênção, uma semana do Senhor realizando maravilhas em nosso meio, Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor. Aquele que está precisando, meu Pai, de uma bênção, de uma cura, Senhor, de uma libertação de algum vício, algum mal, em nome do Senhor Jesus, concede para a glória do Teu santo nome, para que o Teu nome venha a ser glorificado através da vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que talvez ainda esteja sofrendo dentro de si com algum pânico, com algum medo, meu Pai, que nessa noite ela saia daqui consolada, ela saia daqui com a fé, confiando, meu Pai, no Teu santo nome, confiando na vitória, confiando que o seu coração, o seu corpo está brindado pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe. Amém.